Costuma dizer-se que devagar se vai ao longe, e é verdade, mas também é verdade que depressa se chega ao perto. E apesar disso, são justamente as coisas que estão mais perto de nós, que nós não conhecemos. Estive outro dia com um grupo numeroso de amigos, falámos de Vila Franca de Xira, eles até me perguntavam de onde é que vem isso de Xira, eu já lhes vou dizer. Mas nenhum deles tinha nunca visitado Vila Franca de Xira. Todos, claro, todos. Já por lá passei muita vez, passei. Bom, passar é uma coisa, visitar é outra. Eu disse, mas não visitaram, não estiveram? Não há lá nada para ver. Não há lá nada para ver. Não há terra nenhuma antiga que não esteja cheia de curiosidades, relíquias, vestígios, problemas, enigmas. Nós vamos dar uma volta aqui em Vila Franca e vocês vão ver quantas coisas há para descobrir. Logo este nome, Vila Franca de Xira, desperta curiosidade. Que quer dizer isto? Vila Franca de Xira. Bom, Franca, há quem diga Franca porque não pagava imposto, tinha muitas franquias, muitas regalias. Isso diz-se, mas não tem sentido. Isso não é verdade. Franco tem uma outra acessão, é uma vila formada por francos, por cavaleiros vindos da França. E é isso que acontece aqui. Não há dúvida de que alguém instala aqui uma vila franca, uma vila de cavaleiros francos, que se chama de Xira. Porquê? No antigo português, a palavra Cira significava branha selvagem, uma mata densa, com animais ferozes, um sítio onde não se podia passar, enfim, pois a Cira, ainda há palavras, por exemplo, Cirita, que vem da floresta, tem esse sentido. Vila Franca, havia muitas vilas francas, porque os francos fizeram várias vilas, mas esta distinguia-se das outras porque ficava numa região selvagem, uma região de floresta, uma região rude, uma vila franca. Portanto, é isso que nós podemos dizer quanto à origem. E ela só aparece nos finais do século XII. Antes de Vila Franca, o que havia era povos. Penso que a raiz mais antiga de Vila Franca está em povos. E eu vim falar-lhes exatamente a povos. Eu não sei se já repararam o sítio esquisito. Isto é um túmulo, outro, a toda a minha volta, escavados ali no rochedo, os túmulos dos moradores de povos. Devo dizer que no ano de 1195, o rei Dom Sancho I deu foral aos moradores do Castelo de Povos. Eu juro que é exatamente aqui que estamos, no Castelo de Povos. Era um castelo pequeno, rodeado por uma muralha, tão pequeno que não tinha terra onde enterrar os moradores. E eles eram obrigados, com a marreta e o guilho aqui, a escavar e a disputar à rocha a sua última morada. É este o cemitério da Vila de Povos do tempo do rei Dom Sancho. Bom, e Cira, onde seria? A Cira não era aqui, porque Povos já existia em 1195 e é depois, no século XIII, em 1212, que nos vai aparecer a referência a dois lugares, Cira e Vila Franca, e até se diz isto. Bom, tanto faz,
morar em Sira como em Vila Franca. Os de Vila Franca podem ir para Sira, os de Sira podem ir para Vila Franca. Quem diz isso é a Dona Froila. A Dona Froila, que é quem passa ao primeiro foral a Vila Franca. Hoje, Sira desapareceu. Vila Franca, como sabem, é uma cidade. E daqui pode-se tirar uma conclusão. É que Sira era nas alturas. Vila Franca era na planície. Porque em todos os casos, na história de Portugal, a vida desceu do mais alto para o mais baixo. A vida desceu. Ainda há quem se espante muito de certas descidas que às vezes acontecem. É uma lei da história. A vida desce. As alturas são muito bonitas, mas os homens preferem o conforto das planícies. Aqui têm como é que Vila Franca herda a população de Sira, fica ao lado de Povos, e Povos é aqui, mas rapidamente Vila Franca se transforma numa terra muito importante, sobretudo no século XIX, com a indústria. Hoje é uma cidade. E Povos tem uma história muito engraçada que eu lhes vou contar a seguir. Nesta selva povoada de animais ferozes, o único lugar habitado por seres humanos era Povos. Povos quer dizer isso mesmo, aqui ao menos havia um povo. Ora bem, devo dizer que Povos está relacionado com Camões. Eu lembro-me sempre de Camões e vou-lhes contar uma história. No tempo de Camões havia um ditado que podia-se aplicar hoje. O ditado era assim: quem disser que a barca pende, dir-lhe-eis, mana, que mente. Porque as pessoas estavam sempre a dizer a barca pende, como agora estão sempre a dizer a barca pende para aqui, a barca pende para a direita, a barca pende para a esquerda. Ora bem, e já nessa altura o ditado era este: quem disser que a barca pende, dir-lhe-eis, mana, que mente. Punham mente a rimar com pende. Bom, o Camões era um poeta assim de dizer e fazer, ele tocava a guitarra e tal, e um dia deram-lhe um mote e disseram: olha, faz lá uns versos a isto. Quem disser que a barca pende, dir-lhe-ei, mana, que mente. Camões pega na guitarra, dedilha e canta esta cantiga: se vos quereis embarcar e para isso estáis no cais, entrai logo, não tardais, olhai que está para amar. E se outrem, por vos fretar, vos disser que a barca pende, dir-lhe-eis, mana, que mente. Esta barca é de carreira, tem seus aparelhos novos, não há outra como ela em Povos, boa de leme, veleira. Mas se por ser a primeira vos disser alguém que pende, dir-lhe-eis, mana, que mente. Reparem como é engraçado, as barcas que navegavam eram de Povos. A melhor barca, a barca com aparelhos novos, mais veleira, vinha-se tomar a Povos. Povos é aqui. E onde é que eles tomavam a barca? Eu peço-lhes que prestem atenção. Aqui, para lá da autoestrada, vem assim um carreirinho de árvores. Quando o carreirinho termina, era ali o cais. Era ali o cais e era ali que se tomava a barca para Lisboa. Ainda hoje, aquela estrada arborizada se chama a Rua do Cais. Simplesmente, entretanto, o Tejo foi modelando a planície, estabeleceu-se ali a Lesíria e é ali que começa a Lesíria. Daqui a pouco vou-lhes falar na Lesíria, mas antes disso quero fazer referência a alguns monumentos históricos de Vila Franca de Xira. Um dos monumentos mais densos de história é o convento de Santo António da Castanheira.
Este convento foi fundado talvez no século XIV, mas esta forma grandiosa que, apesar de toda a ruína, ainda hoje tem, é devida ao primeiro conde da Castanheira, Dom António da Taíde. Eu queria-lhes falar desse homem, é um homem hoje completamente esquecido, Dom António da Taíde. E, todavia, é uma das grandes figuras da história nacional durante o século XVI. Era um daqueles fidalgos, ele era muito fidalgo, era neto de condes, quer pelo lado do pai, quer pelo lado da mãe, muito fidalgo. Mas criou-se na província, diz que quando chegou-lhe já à corte ainda era assim um laparote com uns modos bravios, era um rapazito feio, tinha umas sobrancelhas muito carregadas, era muito inteligente. E entre aqueles garotos que acompanharam o Dom João III enquanto era príncipe, este ficou realmente o predileto do rei. Quando o rei assume o trono, Dom António da Taíde é o seu conselheiro predileto, tão predileto que tinha 20 anos e o rei escolheu para embaixador de Portugal em França, onde havia problemas muito complicados a tratar. Havia a questão das presas, dos assaltos do mar, havia, sobretudo, a questão de acautelar a neutralidade portuguesa, porque, precisamente nessa altura, a Espanha e a França engalfinham-se numa guerra cruel. Portugal é solicitado, evidentemente, para entrar nisso, mas realmente com uma inteligência e uma lucidez surpreendentes, a diplomacia portuguesa, presidida pelo jovem António da Castanheira, porque ele tinha aqui, o pai dele já tinha sido senhor da Castanheira, consegue ficar fora de todas essas guerras. Bom, é feito conde pelo rei Dom João III, é conde em 1532, conde da Castanheira, de Povos e de Cheleiros. Eram as terras de que o pai dele tinha sido senhor. E é nessa altura que ele manda aqui fazer, enfim, obras muito importantes e até pôr aqui o seu próprio túmulo. O que está atrás de mim é o túmulo de Dom António da Taíde, primeiro conde da Castanheira. É este homem que está metido, por exemplo, com a colonização do Brasil, com a instituição do Governo Geral do Brasil, com a mudança da Universidade para Coimbra e com a reforma dos estudos em Coimbra, também com a vinda da Inquisição para Portugal. Ignoramos completamente qual foi o verdadeiro papel que ele teve nessa tenebrosa maquinação. Aliás, ignoramos tudo deste homem que governou o país, quase omnipotente, era ele quem mandava em Portugal durante cerca de 30 anos. Além disso, é esta casa mesmo, casa e convento, ela hoje está na posse particular, é um lugar evocador, lindíssimo. Olhem para aquele claustro, roubaram tudo pelos séculos. Ora, isto tem sido um caso de vandalismo perpétuo. Agora que está em mãos de pessoas que compreendem a importância do passado e que querem transformar isto num local histórico, uma pousada, um hotel de turismo, algo aberto às pessoas cultas e algo que recupere a sua dignidade histórica de outrora. Está tudo encalhado na burocracia. Diz-me o proprietário que, compreende, a gente tem que ouvir 13 instâncias oficiais, 13, imaginem, cada um tem que dar o seu parecer. Vocês já viram o que é ter que pôr de acordo 13 burocratas? Outra história de Vila Franca de Xira, a história do Conde de Farrobo. Bom, agora é um conde já da Revolução Liberal. Ele comprou aqui uma quintinha pequena,
chamada a Quinta do Farrobo, comprou tudo à volta, acabou por fazer um latifúndio enorme e depois o rei fê-lo Conde do Farrobo. No centro ele construiu um palácio, era no tempo um palácio excelente, houve aqui, tinha um teatro, houve aqui espetáculos de ópera. Estas ruínas que veem foram um centro da elegância portuguesa nos meados do século passado. Hoje pertence à Misericórdia. A Misericórdia tem um plano para fazer aqui um lar de idosos com 80 camas. O projeto está feito, verba dizem que há, a Câmara concorda, o IPAR já viu e também concorda, todos estão de acordo. Bom, só não percebo porque é que, sendo assim, a obra não anda para a frente. É uma ruína que impressiona. Com estes exemplos, eu arrisco-me a deixar a ideia de que em Vila Franca de Xira só há ruínas. Nada menos verdadeiro. Exatamente ao contrário. É da maior justiça fazer uma referência à ação da Divisão de Património e Museus desta Câmara. Tem feito uma obra que não pode deixar de se considerar notável. Primeiro são as publicações. Tudo o que eu tenho na minha frente são livros editados pela Câmara e são todos livros sobre as memórias da história local, sobre os monumentos, sobre as formas do trabalho, sobre a indústria, as histórias do Tejo. É uma literatura do maior valor. Mas não fica por aqui. Esta divisão camarária tem uma ação educativa junto das populações, junto das escolas. Anda, por exemplo, tem umas maletas a que chama maletas pedagógicas, parece-me que é esse o nome. Bom, são assim, aquelas caixas, vêem? Parece que aquela caixa, abre-se a maleta e por dentro tem um verdadeiro mostruário, neste caso, nesta maleta, é sobre a civilização romana e a ocupação romana foi muito densa aqui nesta zona. Aquela outra maleta é sobre instrumentos musicais, os vários instrumentos, o seu uso. Bom, isto é levado às escolas e isto dá resultado. Bom, a prova tenho aqui na minha frente. Está aqui uma ânfora romana, mas aqui, nesta casa em que lhe estou a falar, há muitas outras, são objetos romanos encontrados pelos pescadores no leito do Rio Tejo. E como os pescadores foram alertados desde pequenos para a importância do património arqueológico e histórico, em vez de as partirem, trazem-nas aqui ao museu. Penso que este caso não será muito corrente em Portugal. Virem rudes trabalhadores, roubando algumas horas à faina do seu dia, a ofertar ao museu que eles sabem que é de todos. Elementos de uma história que também a todos pertence. Um dos bons exemplos da ação da divisão dos museus é exatamente este palácio. Eu estou-lhes a falar no Paço do Sobralinho, uma casa com muita história, é uma casa fundada no século XVII, é engraçado, foi feita pelo primeiro Conde de Vila Flor. O primeiro Conde de Vila Flor era um daqueles valentes generais da Guerra da Restauração, comandou na guerra, ganhou muito dinheiro e com dinheiro da guerra fez este palácio. Bom, passa ao século XVIII, veio o XIX, há outra vez uma guerra, já vai no sétimo Conde, e o sétimo Conde de Vila Flor, que veio a ser o Duque da Terceira, também andou na guerra, também foi muito valente, e o rei tornou-lhe a dar muito dinheiro, deu-lhe 200 contos. 200 contos naquela altura era uma fortuna que nem calculam. E ele, o sétimo
professor de finanças, professor Armindo Monteiro, era dele quando isto ardeu. Ardeu, ficou realmente uma ruína completa. Depois, o Dr. Ricardo Espírito Santo adquiriu, refê-lo completamente. Isto é feito, é mais do que restaurado, é feito ao gosto do século XVIII. Ele fez aqui uma mansão primorosa do século XVIII. Mais tarde veio parar às mãos da Câmara, que o mantém como espaço cultural e que hoje é um dos lugares mais encantadores. Devo dizer que só por si a visita ao Paço do Sobralinho justifica uma vinda a Vila Franca de Xira. Bom, mas é claro que Vila Franca não é essencialmente palácios em ruínas, nem velhos conventos, nem quintas restauradas, nem património histórico. Tudo isso é bonito, é importante. Agora, a alma de Vila Franca está no Rio e na Lesíria. Na Lesíria, eu vim agora à Lesíria. Vê, é uma planície enorme, imensamente fértil e povoada de gado bravo. Eu suponho que o meu telespectador está a ver aqui, nas minhas costas, uma manada de touros. Bom, eu estou seguro, porque anda lá um campino, e o campino garante que os touros não carreguem sobre mim. Mas é um dos raros pontos da Europa onde o turista pode vir diretamente ao encontro do gado bravo, vê-lo à solta, quase lidar com ele, porque no fundo, não julguem, o touro não é assim tão feroz como vocês julgam. Se a gente não lhe fizer mal nenhum, o touro também não faz mal nenhum a nós. A verdade é que a tourada, o campino, o gado bravo são uma das almas de Vila Franca. Aqui, os dias do colete encarnado. O colete encarnado é uma festa em homenagem ao campino. São os grandes dias da vila. E que pena que eu tenho que este espantoso trunfo turístico, gado bravo à solta, aqui na largueza incomparável da Lesíria, estejam completamente fora do nosso circuito turístico. Porque o turismo do futuro é o turismo das coisas diferentes, das coisas que só aquele mercado possa apresentar. Nós aqui, em Vila Franca, a 30 quilómetros de Lisboa, podemos dar ao turista a experiência e até a lida do gado bravo. O que é que estão à espera para entrar por esse caminho? Por mim, vou entrar na última barca de Vila Franca de Xira. O nome é Liberdade e o tipo do navio é um varino. É o último varino e já só existe, porque é claro, é mantido pela Câmara Municipal. Mas é um barco antigo, inteiramente restaurado. Bom, e como veem, olhem bem para ele. Quem disser que a barca pende, dir-lhe-ei mana que mente. É um barco bem aprumado, não pende nem para aqui, nem para ali. Não faço eu, venho. Força, não, o jeito não dá. Força. Ai. Claro. Oh, os pequenos, Bem, hoje os barcos deste género são mantidos como curiosidades etnográficas ou peças de museu pelas câmaras municipais. Mas, naturalmente, que há alguns anos eram eles que enchiam o rio. Todo o tráfico entre Lisboa e Santarém era feito em barcos deste género. Bom, ainda hoje há uma comunidade de pescadores importante. Daqui de Vila Franca até Lisboa há mais de 100 famílias que vivem da pesca.
a pesca é que é cada vez menos, porque, como é natural, à medida que a poluição das águas se acentua, o peixe cheira-lhe a veneno e foge. Nestes últimos anos, tem-se dado aqui na região de Vila Franca um fenómeno a que chamam a desindustrialização. O número de grandes unidades industriais que aqui estavam sediadas está a diminuir. Há já muito poucas fábricas e, portanto, menos indústrias, menos poluição e uma certa reanimação das pescas. Bom, infelizmente, a poluição não vem só das fábricas, vem também das vilas e das cidades, e essas continuam a mandar os seus esgotos quase a céu aberto para as águas do Tejo. Por isso, hoje a pesca, apesar de tudo, não é o que era de antes. Falo nisso porque, para mim, a grande atração turística de Lisboa podia ser o rio Tejo. O Tejo é, por muitas razões, um rio famoso. É o rio de Camões, é um rio que está ligado a quase todos os grandes acontecimentos da história nacional. É um rio que merecia mais carinho. Eu penso que quando se prestar ao Tejo a atenção de que ele é merecedor, quando o Tejo for finalmente despoluído, e está nas nossas mãos fazê-lo, só não fazemos isso porque não queremos. Quando os turistas puderem vir de Lisboa até aqui, porque o rio é perfeitamente navegável, é uma estrada aberta, puderem vir em barcos, puderem vir pescar, puderem obter os seus diplomas de que andaram aqui, encontraram sáveis, há aqui muitas espécies de peixe ainda, isso sim é uma atração que vale a viagem. Por enquanto, tudo isso está esquecido. O Tejo é um rio praticamente abandonado. Não há um comissário do Tejo, não há um ministro do Tejo, não há um governador do Tejo. O Tejo, olhem, corre para o mar, é um rio, e acontece o mesmo a Vila Franca. Vila Franca é uma vila órfã. No século XIX era terra de fidalgos. No século XX foi terra das indústrias. Assim como está, não serve para ninguém. E todavia mantenho. Vila Franca podia ser uma grande atração turística na região de Lisboa. Bom, mas para acabar, e visto que estou no barco, quem disser que a barca pende, dir-lhe-ei, mana, que mente. Precisamos todos de ser pela barca, não é pender, é navegar.